Olá, olá meus irmãos, é sempre um prazer e uma honra estar aqui para compartilharmos a palavra do Senhor, falar um pouquinho daquele que me salvou e que salvou você também que está assistindo esse vídeo. E se porventura você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, durante esse vídeo vai ser uma nova oportunidade que Ele está te dando para você reconhecer que Ele é único, Ele é o único que pode salvar a sua vida. Sem mais delongas, nós vamos para o nosso texto base, que se encontra lá em Lucas capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 7, a partir do versículo 11, diz assim: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Até aqui por enquanto. O texto fala sobre uma das passagens, uma das viagens que Jesus andava fazendo, e nós vemos já no início que ele vinha com alguns dos seus discípulos, muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão estava seguindo ele. E ele estava passando ali por uma cidadezinha chamada Naim. Eu digo cidadezinha porque, segundo relatos históricos, era uma cidade realmente bem pequena. Muitos chamavam até de vilarejo. Mas, onde ficava Naim? O texto não dá muitos detalhes sobre isso. O nosso foco realmente é essa viúva, a viúva de Naim. Essa mulher que estava passando ali na porta da cidade quando Jesus chegou. E o texto fala que Jesus vinha com uma multidão e saindo da cidade vinha uma outra multidão. E essa mulher estava ali indo sepultar o seu único filho. Era uma mulher viúva, ou seja, o seu marido já era falecido. E ela estava sepultando o seu único filho. Nós paramos para avaliar o seguinte, que Jesus, ao encontrar com ela, ele se moveu de íntima compaixão, foi até ela e disse: Não chores. Vamos até aqui para refletir o seguinte. Aquela mulher não conhecia Jesus. Ela não tinha noção de quem era Jesus. O texto mesmo não dá nenhuma informação de que ela o conhecia. Jesus vai até ela. O texto fala no versículo 13 que Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Foi até ela e disse: Não chores. Mas uma coisa muito interessante aqui é a forma como Jesus falou e não simplesmente o que Jesus falou. A gente tem que olhar para as duas coisas. Jesus diz: Não chores. Mas espera lá. A mulher é uma viúva que ela está indo enterrar o seu único filho. Vamos colocar do início. Vamos só dar uma recapitulada. Enquanto o marido dessa mulher está vivo, ela deposita nesse marido a esperança dela está nesse marido. Esperança de quê? Uma esperança de futuro, de sustento, de alguém que vai cuidar dela, de alguém que vai zelar por ela. Tudo isso é o marido dela que vai fazer. E o texto fala que o marido dessa mulher morreu. Essa mulher depositava todas essas esperanças no seu marido. E quando ele morre, tudo isso passou a ser depositado no seu filho. Tudo que ela esperava, todas essas esperanças, todos esses anseios e sonhos que ela tinha, quando o marido morreu, passou a ser depositado no seu único filho. E o texto fala que essa mulher perdeu o seu único filho. A gente pode dizer que essa mulher perdeu tudo. Ela perdeu o seu marido e ela perdeu agora o seu único filho. A Bíblia fala muitas das vezes de viúvas naquela época e como essas mulheres eram muito desprezadas, muito deixadas, eram muitas das vezes deixadas de lado pela sociedade, não tinha aquele zelo. Infelizmente, naquela época elas passavam muito por isso, não só naquela época, mas nos dias de hoje, não tanto, mas nos dias de hoje também acontece. E quando Jesus se aproxima dela, o texto falando que ele se moveu de íntima compaixão e se aproximou dela e disse: Não chores. Algumas pessoas param para pensar, eu já parei para pensar isso, mas falei, mas espera lá, a mulher está sofrendo, ela está indo ali sepultar o único filho e está chorando, é normal. Qualquer um na situação dela faria a mesma coisa, estaria ali chorando a morte do seu único filho, ali no sepultamento.
E Jesus chega para ela e diz: não chores. Por quê? Vamos ver a forma como Jesus fala com ela. Jesus não chega para ela e fala: ah, não chora, porque é assim mesmo, as pessoas, isso acontece, bola para frente. Numa espécie de tentativa de consolá-la, como muitas vezes nós fazemos, porque não temos o que fazer. Muitas das vezes é isso que nós fazemos num velório, ou quando alguém perde um ente querido, a gente chega e fala: não chora, mas você não pode fazer nada, nós não podemos fazer nada. Jesus não fala dessa forma com ela. Jesus também não fala com ela de uma maneira agressiva. Jesus não chega para ela e fala: não chores, de uma maneira brava, simplesmente porque quer que ela pare de chorar, ou simplesmente fique quieta. Também não é dessa forma que Jesus fala com ela. Jesus fala com ela de uma outra maneira. Ele olha para ela e fala: não chores. Ele fala de uma maneira mansa. Ele fala com mansidão, mas ele também fala com autoridade. Não chores. Por quê? Vamos prestar atenção numa coisa. Jesus estava vindo, com a multidão seguindo ele, e esse cortejo fúnebre, esse pessoal, e junto as pessoas dessa cidade saindo ali, iam seguindo essa viúva, enquanto ela ia enterrar o seu filho, eles se cruzaram e Jesus foi até ela. Primeira coisa, essa mulher permitiu que Jesus se achegasse a ela. Por quê? Ela poderia muito bem, quando ele falou não chores, ela poderia muito bem falar: me deixa, você não me conhece, você não sabe nada do que eu tenho passado, você não sabe como é a minha vida. Ela poderia muito bem ter ignorado Jesus ou pedido que ele se retirasse. Ela poderia ter feito isso. Mas é exatamente o contrário. Ela ouve o que Jesus tem a dizer, ela permite a aproximação de Jesus. E é aqui que está o segredo. Jesus, o tempo inteiro, ele quer estar mais próximo de nós, mas nós, infelizmente, não permitimos. Eu não sei qual é a situação que você está passando, o texto fala da situação daquela mulher, uma situação terrível. Pode ser que você esteja numa situação semelhante, não seja uma situação de morte, mas algo em que você depositava suas esperanças, de repente no seu emprego, que durante essa pandemia você pode ter perdido seu emprego, você pode ter perdido sua fonte de renda, você pode ter perdido alguma outra coisa que é muito relevante para você. Porém, eu te digo, assim como Jesus disse para essa mulher, Jesus chegou para ela e disse: não chores. Por que ele disse isso? Porque é como se ele estivesse falando para ela: não chores, eu cheguei aqui. O seu problema não é só mais seu, o seu problema agora é nosso. Eu estou com você nessa. E é isso que Jesus fala para você. Jesus quer estar com você no seu problema. Ele não quer simplesmente deixar você de lado. Ele não quer simplesmente te ignorar. Ele está à sua porta. Ele precisa que você permita a entrada dele. Ele quer que você permita que ele possa agir na sua vida. Jesus não invade, Jesus não arromba portas, Jesus pede permissão. Se você permitir que ele entre, que ele more com você, que ele atue na sua vida, que ele te ajude, ele vai fazer. Mas se você não permitir, ele não vai. Jesus respeita o seu livre-arbítrio. Você tem o poder da tomada de decisão. Se você permitir, se você convidar Jesus para a sua vida, ele vai ter o maior prazer em te abençoar. Ele vai ter o maior prazer em te ajudar. E o mais importante de tudo, se você convidá-lo para ser o seu salvador, ele vai ter o maior prazer em salvar a sua vida. Não só nessa terra, mas a sua alma, para que você viva eternamente com ele. Continuando o texto, a partir do versículo 14, diz assim: antes disso, quando Jesus falou para essa mulher, para ela não chorar, eu fico imaginando ela pensando: não chores, mas olha a situação que eu tô. Ela pode não ter falado, mas de repente ela pensou isso. Olha a situação que eu tô, e você olha para mim e diz: não chores. Olha o que eu tô passando. Só que para Jesus falar para ela: não chores, é porque ele tem algo mais para fazer ali. Ele não foi simplesmente lá falar: não chores e ir embora. Ele foi falar para ela: não chores, porque eu vim resolver o teu problema. Eu vim resolver, hoje eu vim trazer solução na sua vida. Hoje eu vim trazer transformação na sua vida. Essas pessoas que estão aqui hoje vão ver que Deus opera e vai operar na sua vida, com a sua permissão, é claro. E é assim que é feito. Jesus fala com ela, se aproxima, recebe então essa permissão
que ela não coloca, ela não pede que ele se retire, ela ouve, ela dá atenção a ele. Então, Jesus, ali, a partir do versículo 14, que nós vamos ler agora, diz assim, no versículo 14 de Lucas 7. E chegando-se, Jesus tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Jesus tocou o esquife, onde estava levando aquele jovem falecido, e quando Jesus tocou ali naquele esquife, as pessoas que estavam carregando pararam. Então Jesus falou com ele, Jesus o ressuscitou ali naquele momento, ele se levantou e começou a falar. Esse é o primeiro milagre de Jesus relacionado à ressurreição. É a primeira pessoa que Jesus ressuscitou. Posteriormente ele vai ressuscitar outras no decorrer da Bíblia, mas essa foi a primeira. Então, imagina só, as pessoas que estavam ali, muitos não conheciam ele, principalmente naquela cidadezinha. Aquela multidão já vinha seguindo ele já tinha operado outros milagres, mas muitos daquela cidade, em Naim, não tinham noção de quem era Jesus. E de repente vem que ele ressuscitou o filho daquela viúva. No verso seguinte, que é o verso 15, diz assim, que ele ressuscitou o jovem, e no verso 15, e entregou a sua mãe. Após ressuscitar aquele jovem, ter falado com ele, ele entrega o jovem à sua mãe, que provavelmente o abraçou, muito emocionada, muito feliz. E no verso seguinte diz assim, no verso 16, e de todos que estavam ali, se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia, e por toda a terra circunvizinha. Todas aquelas terras ali em volta, correu essa fama de Jesus, porque até então é o primeiro milagre dele relacionado à ressurreição. Foi a primeira pessoa que ele ressuscitou ali. E aquelas pessoas viram em primeira mão. Aquela viúva viu que Jesus veio até ela, que naquele momento Deus enviou um profeta, Deus enviou Jesus Cristo para transformar a vida daquela pessoa. E o que nós aprendemos com isso? Se aquela mulher que depositava suas esperanças no marido e ele faleceu, depois depositou as suas esperanças no filho e aquele filho faleceu, é aqui que está o ponto. Nós não devemos depositar as nossas esperanças nas pessoas, depositar as nossas esperanças em coisas, depositar as nossas esperanças no emprego, depositar as nossas esperanças em nós mesmos. Nós temos que depositar a nossa inteira esperança no Senhor, pois não há como ser frustrado, porque depositar a esperança numa pessoa, ela pode vir a falecer, como acontece nesse trecho. Depositar a sua esperança naquele emprego que você tinha, você pode perdê-lo, devido a algo que aconteceu, seja essa pandemia, seja uma outra coisa que venha a acontecer, uma crise ou qualquer outra coisa que possa acontecer, você pode perder aquele seu emprego que você tinha tanta esperança. Ou alguma coisa em que você deposita toda a sua esperança ou em si mesmo. Você pode adoecer e a sua esperança vai ser frustrada. Mas uma coisa eu te digo, se a sua esperança, se a nossa esperança for firmada no Senhor, não pode ser frustrada. Porque operando o Senhor, quem impedirá? Ele é todo poderoso. Ele pode tudo. Ele pode operar tudo em todos. Nós vemos aqui o exemplo de Jesus ressuscitando uma pessoa, já que aquela mulher estava totalmente perdida. Jesus chegou para ela e disse, não chores. É como se ele tivesse dito, como eu acabei de falar, como se ele tivesse dito para ela, eu cheguei, eu estou aqui, e o seu problema agora é nosso. E para mim nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, e você convida-o para estar com você, se ele vai estar com você todos os seus dias, se você vai entregar nas mãos dele o seu dia, os seus planos, a sua vida. Se você convidar Jesus para entrar na sua vida, entregar os seus planos nas mãos dele, é a decisão mais sábia que você pode fazer. Não digo para você que você não vai ter dificuldades, você vai ter. Todo mundo passa por dificuldades, mas uma coisa eu te garanto, você não vai ter essa falta de esperança, você não vai chegar nesse desespero, porque não importa o que você passe, Jesus é maior que todas essas coisas. Eu fico pensando o seguinte, muitas das vezes nós olhamos e pensamos, será que é a primeira vez que você está ouvindo falar de Jesus?
Será que esse vídeo é o primeiro contato que você está tendo? É a primeira vez que alguém fala de Jesus para você? Provavelmente não. E o que eu te digo é, quantas vezes, quantas chances você já teve e quantas vezes você recusou? Você que está vendo esse vídeo agora, se você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, essa é uma oportunidade. Mesmo que você tenha chegado no fundo do poço, se você tiver Jesus, você é mais abençoado, mais bem-aventurado do que qualquer pessoa que neste mundo tenha conquistado tudo, mas não tenha conquistado o mais importante, que é a salvação da sua alma, a salvação que Jesus Cristo dá de graça. É só você crer e confessar o nome dele, porque Jesus disse que todo aquele que nele crê não perece, mas vai ter a vida eterna. Após esse vídeo, se você puder, faça uma oração. Ele tá te ouvindo. Ele sabe tudo da sua vida. Fala com ele. Explica para ele o que você está passando. Fala para ele, Jesus, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei mais o que eu faço. Mas eu sei que tu pode todas as coisas. Tu pode até ressuscitar os mortos. Eu sei que o Senhor pode agir a meu favor. E realmente Ele quer. Ele só está esperando o seu convite. Convida Jesus para entrar na sua vida. Ele está aguardando. Se você convidá-lo, se você aceitá-lo, eu te garanto, com a base no que a gente acabou de ler, com base na Bíblia, que você vai ser salvo imediatamente. Porque Jesus não quer que ninguém se perca, mas Ele respeita o seu livre-arbítrio. Se for a sua vontade aceitar Jesus Cristo, Ele está pronto para te receber. Que assim seja, meus irmãos. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Gostaria até de pedir para os irmãos, se você conhece outras pessoas que ainda não fizeram a decisão ao lado de Cristo, não vamos deixar esse vídeo só para nós, só para aqueles que já fizeram uma decisão, que já têm a salvação, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê, aquele que crer no nome dele e confessar, será salvo. Muito obrigado, até mais.